sou Walter Albertoni, né? Eu nasci em Marília, estado de São Paulo, em 24 de setembro de 1940. Fiz o meu curso primário, ginasial, colegial, nas escolas públicas da minha cidade, que tinham excelente qualidade. Sou filho de uma família que eram extremamente religiosos, católicos, e naquela época a expectativa, eu sendo o filho mais velho, né, era de uma vocação para padre, coisa que eu acabei refutando quando chegou o momento que eu fui convidado aí para o seminário, né, e então eu tive só mais uma alternativa. A minha mãe falou, se não vai ser padre, vai ser médico. Eu falei, sim, senhora. Tá? E realmente, a partir daí, eu fui me preparar para fazer medicina. Naquela época, o colegial era dividido, ou ia para um curso, vamos dizer assim, científico, ou então para um curso clássico, que era para letras, direito, etc. Eu fiz o científico, saí de Marília em 1959, vim para São Paulo, fiz o cursinho brigadeiro, na ocasião, para medicina, que naquela época já era um cursinho especializado para Paulista ou Pinheiros, né? Porque um tinha o vestibular tipo teste, que era Paulista, e a Pinheiros era uma prova escrita, cursiva. E desde o início, já influenciado por colegas de Marília que estavam fazendo o curso aqui na Escola Paulista de Medicina, eu optei pela Paulista. Passei nesse vestibular, naquela ocasião era uma turma de 60, o nosso colegial de Marília era muito forte e naquele ano, dos 60 alunos da escola, 3 foram de Marília. Eu, o Nicolau Lutfi e o Pedro Camilo Pimentel. Nós entramos os 3 numa turma de 60. Bom, desde logo eu vi que eu tinha acertado com a vocação médica, gostei muito do curso, né? Sobretudo me envolvi muito na vida acadêmica. Já em 1961, no meu primeiro ano, eu passei a contribuir com o BISPES, o jornal da escola, porque eu tinha uma experiência anterior, lá no interior, com imprensa, né? Eu tinha trabalhado, inclusive, numa rádio local, fazendo um programa, e depois no jornal. Tinha lá uma coluna no jornal que eu escrevia de quando em quando. Então, comecei a mexer com o departamento de imprensa, fui diretor do departamento de imprensa, diretor do BISPES, né? E dentro da minha classe, acabei tendo naturalmente uma liderança. Nós criamos a nossa comissão de formatura já no segundo ano, né? E eu fui eleito representante de classe todos os anos e presidente da comissão de formatura. E já naquela época a gente foi assim considerado pelos colegas mais velhos como muito metidos, porque nós criamos uma sigla, o T de turma, né? Tipo de um tal, e 66. Nós já em 62 dizíamos, nós somos a turma de 66, queríamos nos formar em 66. Certo? Tive uma carreira política no centro acadêmico, fui vice-presidente em 63 e fui o presidente do Centro Acadêmico Pereira Barreto em 64, exatamente no período do golpe militar. Então tivemos aí algumas dificuldades naquela época, porque havia uma divisão, dizer, muito forte do pessoal, vamos dizer assim, de esquerda e de extrema direita. Tinha uma esquerda muito ativa na escola, mas pequena, não tinha representatividade, não conseguia eleger ninguém para o centro acadêmico. E a direita, que era muito mais ampla, era também bastante forte. Na ocasião da eleição do centro acadêmico, não é, existia uma chapa de direita e a chapa de esquerda. E o pessoal da minha turma resolveu me lançar como candidato a presidente do centro acadêmico, montar uma chapa, e nós fizemos uma composição, certo? Então foi feita uma composição, eu absorvi da minha chapa 2 colegas
da chamada esquerda, né? E ganhamos a eleição, uma diferença muito pequena da direita. Então, eu não era uma chapa de esquerda, mas era uma chapa mais liberal contra a direita mais radical. Tive realmente um convívio muito estreito, muito bom, muito saudável com o professor Marcos Lindenberg, que era o então diretor da escola e era sabidamente um homem de esquerda, não é? E nos identificamos muito com o professor Marcos Lindenberg, a ponto de que, quando foi a nossa formatura, ele foi o nosso convidado para ser o paraninfo. Ele já estava cassado, estava recolhido em sua casa, ali em Santo Amaro. Eu fui com um grupo de colegas ali visitá-lo, entende? E fazer o convite para ele para ser o nosso paraninfo. E ele perguntou se nós sabíamos da encrenca que estávamos arrumando e convidá-lo para paraninfo da turma. E a turma realmente topou. O professor Marcos Lindenberg foi nosso paraninfo. Só voltando um pouquinho, durante a época acadêmica, lembrar que nós tivemos desde sempre o fato da Escola Paulista ter sido federalizada em 1957 e o Hospital São Paulo não ser federalizado, sempre levou essa divisão, esse atrito. Ora, uma união muito forte, SPDM, que era a sociedade que fundou a Escola Paulista de Medicina e que era proprietária do Hospital São Paulo, e a Escola Paulista de Medicina, que era federal. Então, sempre houve essa mistura, em muitos momentos altamente saudável e necessária, em outros momentos motivo de atritos. Nós tivemos em 62, a época em que depois que tinha havido a renúncia do Jânio em 61, nós fomos com uma comissão, nós estávamos em greve pela federalização do Hospital São Paulo e fomos numa comissão, isso em 62, a Brasília, fomos recebidos pelo primeiro-ministro, que nos garantiu que a federalização do hospital seria feita, que nós voltássemos às aulas. Como sempre foi, terminava a greve, voltava às aulas e nada acontecia. E o Hospital São Paulo foi levando a sua história ao longo do tempo, tendo aí metade dos seus funcionários federais, metade seletistas da SPDM e um convívio pacífico, tranquilo e necessário, uma vez que o governo federal nunca quis investir muito na Escola Paulista e muito menos no estado de São Paulo e em São Paulo, né? Se nós formos ver o número de universidades federais que tinha no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, que São Paulo não tinha nada. São Paulo, durante muito tempo, teve exclusivamente a Escola Paulista de Medicina, como unidade isolada federal. Muito depois veio a própria Unifesp, depois a Universidade do ABC, não é? E a UFSCar, não é? Nada mais. O resto eram estaduais. Então, as três estaduais que sempre foram muito fortes. Então, nunca houve realmente um reconhecimento e uma vontade de investir, vamos dizer assim, em Universidade Federal aqui em São Paulo. E isso foi a história da escola. Muito bem, o tempo foi passando, eu me formei em 66 e fiz a minha especialização em ortopedia e traumatologia, não é? Na ocasião, o professor titular era o professor Domingos Define, um dos 33 fundadores da Escola Paulista de Medicina, não é? E o primeiro assistente dele é o professor Ivo Define Frascar, com quem me identifiquei muito cedo, já ainda no terceiro para o quarto ano da escola. Decidi que faria ortopedia e comecei a acompanhá-lo não só aqui na escola, como também no seu serviço no Hospital São Luís, aqui em São Paulo. Então, em 67, 68, eu fiz então especialização aqui na escola, não é? E optei em seguida, por orientação do próprio professor Ivo Frascar, que uma das coisas que faltava no serviço, tanto na escola como no serviço dele, era cirurgião de mão. E eu então me entusiasmei por vir a fazer cirurgia da mão. Fui apresentado ao professor Orlando Graner, que era um renomado especialista da Santa Casa de São Paulo, e com quem eu fiquei durante o ano de 1971 fazendo cirurgia da mão. Em 72, já havia sido aposentado o professor Define, já muita coisa tinha mudado no departamento de ortopedia e era o titular
o professor Marino Lazareschi. E convidado por ele, eu voluntariamente instalei um serviço de cirurgia da mão aqui na Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo. Eu frequentava a reunião clínica e fazia um dia de ambulatório e uma tarde cirúrgica, porque não havia espaço para mais do que isso. Nessa época, recebia uma colaboração importantíssima do Dr. Vilney Mattioli Leite, um gaúcho que estava em São Paulo, tinha feito também cirurgia da mão e veio contribuir conosco aqui nessa criação do serviço de cirurgia da mão da Escola Paulista de Medicina. O tempo foi passando. Em 75, por orientação e prestígio do professor Graner, eu fui para Paris, onde fui fazer a minha especialização com o professor Raul Tubianá, no Instituto de Cirurgia da Mão de Paris. Naquela ocasião, era um dos serviços mais importantes do mundo. O professor Raul Tubianá era autor de tratados e livros da especialidade, não é? E foi um período muito profícuo em que eu pude realmente aprimorar a minha especialidade, inclusive ver como era feito na Europa a forma de atendimento dos pacientes traumatizados da mão, sobretudo. Tá? Quando voltei, em 77, ainda como voluntário e trabalhando aqui na Escola Paulista na cirurgia da mão, eu fiz o meu doutoramento. Realmente, eu estava aqui com 37 anos, foi um prestígio muito grande que eu recebi do departamento, permitirem que eu fizesse um doutoramento não sendo um docente de carreira. Eu fiz, fui muito feliz, não é? E continuei tocando o trabalho. Em 1986, houve a substituição da chefia do departamento. Entrou o professor Laredo como chefe do departamento e aí ele efetivamente ponderou comigo que ele sabia que eu tinha uma atividade profissional muito intensa fora, não teria assim tanto tempo para me dedicar à escola, mas ele ponderou comigo de eu vir fazer o concurso para docente e realmente criar uma disciplina de cirurgia da mão, porque ele queria criar um departamento de ortopedia e traumatologia e necessitava de ter pelo menos 5 disciplinas que ele estava organizando. Eu me entusiasmei pelo próprio entusiasmo do professor Laredo, não é? Fiz o concurso, então me tornei professor adjunto da escola. Em 91 eu fiz a livre docência, em 93 eu me tornei professor titular da Escola Paulista de Medicina e em 93 também nós instalamos aquilo que chamamos de maneira muito carinhosa a Casa da Mão, que é uma forma de tratamento de cirurgia da mão ambulatorial. Foi aquilo que eu vi na França, né? E que é possível operar grande parte dos pacientes sem a internação hospitalar. Isso aqui no Brasil não existia, não é? Então, critérios muito rigorosos de seleção de paciente, de como cuidar do paciente antes de ir para casa. Havia um imbricamento importantíssimo entre o cirurgião e os anestesistas, e uma das condições que foram fundamentais para que a gente tivesse inaugurado a Casa da Mão foi a presença do professor Zé Luiz do Amaral, que era titular da anestesia e que fez sua formação também na França e que tinha bastante conhecimento desta forma de como agia o anestesista na cirurgia ambulatorial. Então, esse casamento do departamento de ortopedia através da cirurgia da mão com a anestesia da escola redundou na instalação da Casa da Mão em 93. Fomos evoluindo nesse sentido, não é? E em 2002 eu me tornei chefe do departamento de ortopedia, não é? E tocando a minha carreira aqui dentro, não pensava em mais nada de política, né? Mas em 2003, após a eleição do professor Ulisses para reitor da universidade, eu fui convidado para ser o pró-reitor de extensão, que eu assumi nessa época.
Nós continuamos a tocar a cirurgia da mão e, graças a alguma verba que conseguimos de Brasília, não é? Na época também com uma ação muito forte, não só previamente do senhor Manuel Lopes, mas depois do senhor Elegídio, né? Foi construído um edifício com salas cirúrgicas adequadas, tudo para a cirurgia ambulatorial de mão e membro superior. E eu tive a graça e satisfação de ser surpreendido, de ter sido colocado o meu nome nesse Instituto de Cirurgia da Mão, levando o meu nome como homenagem. Bom, isso foi seguindo aí na pró-reitoria e achando, do meu ponto de vista, que eu não tinha mais nada o que contribuir politicamente com cargos administrativos com a escola. E levado aí por incentivo dos colegas, eu acabei me candidatando a reitor da universidade e fui eleito reitor em 2009. Foi um período bastante turbulento, onde a situação SPDM-Unifesp atingiu o seu auge de crise, não é? Considerando-se mistura de dinheiro público com dinheiro privado, e a gente foi trabalhando em cima disso de uma maneira bastante ordenada. Separou-se até um certo tempo, o reitor era o presidente da SPDM automaticamente, quando era reitor, não é? E isso já foi então separado, já havia havido uma tentativa anterior dessa separação, e aí de maneira definitiva nós separamos não só o fato da presidência ser não do reitor, mas também toda a parte financeira e contratos, que os contratos antes eram assinados com os convênios pela SPDM junto com a Unifesp. Às vezes era a Unifesp que assinava, a SPDM que executava, né? Então nós tivemos aí um período de transição de uns 6 meses e conseguimos separar completamente, vamos dizer assim, os convênios, o que foi muito saudável para os dois lados. Passou então a não ter mais dúvida daquilo que era acusado como ilegal, mas na realidade era a única forma de trabalhar, porque se o Hospital São Paulo era o hospital universitário da universidade, não é? E a SPDM dava tudo que podia lá, inclusive 2.000 funcionários seletistas. O governo do outro lado fazia de conta que achava que não era, mas tem lá 2.000 funcionários federais lá dentro, não é? Então é realmente uma mistura que sempre existiu. Não é? E que tinha que chegar de alguma forma a algum acordo nisso. Nós trabalhamos muito em cima disso durante a gestão e por ação de uma procuradora-chefe nossa, a doutora Anita Sampaio, conseguimos fazer um conselho gestor com 6 participantes e um presidente, 3 da Unifesp, 3 da SPDM, um contrato Unifesp-SPDM, procurando, vamos dizer assim, levar o Hospital São Paulo para uma situação, vamos dizer assim, mais legal, escrita de tudo que deveria acontecer através desse convênio. Isso foi reconhecido pelo Ministério da Educação, na ocasião o próprio jurídico do MEC avalizou essa situação e o presidente do Conselho Gestor seria da SPDM e o primeiro presidente do foi o professor Flávio Falopa, na ocasião, né? Então isso foi andando assim, saiu o REUF, então nós pleiteamos o REUF e foi concedido, mas alguns meses depois, no Diário Oficial, foi retirado, porque o governo não considerava que um conselho gestor presidido pela SPDM caracterizava um local para colocar a verba federal. Nós fizemos uma modificação, né? Passamos até o presidente eleito pelo Consul e, numa assembleia da SPDM e Conselho Universitário, a SPDM concordou em fazer a cessão de 2 das 3 torres do Hospital São Paulo para a Universidade Federal, por 25 anos, né? Com isso, o imóvel também passou a ter uma conotação, quer dizer, 2.000 funcionários federais, mais 2/3 do imóvel em nome da Universidade Federal. Com isso aí legalizava completamente o REUF, né? E foi isso que aconteceu enquanto eu estive na reitoria, né? Voltando aos dias de hoje, estamos vivendo essa crise do REUF, que é injusta, absolutamente injusta, porque isso foi combinado, tratado, assinado, não é? Então, ser rompido unilateralmente, como está acontecendo agora,
alguma coisa de muito ruim para a universidade e para a própria SPDM, é muito injusto. Bom, continuando um pouquinho aí, eu termino então a minha reitoria, foi um período muito rico para mim, quer dizer, eu tive pessoalmente foi difícil, porque eu sempre mantive uma atividade profissional de consultório, né, me limitou muito, não é? Certo? Nesse período também chegou a minha aposentadoria, não é? Eu terminei a gestão de reitor em 2013, não é? Fui aposentado aos 70 anos, em final de 2010, e quando saí da reitoria eu já estava aposentado da escola e voltando para a minha vida civil, vamos dizer assim, né? Tive a felicidade de ser convidado pelos meus colegas da ortopedia e da cirurgia da mão, que não me deixaram sair, né? E até hoje eu tenho realmente a satisfação de 3 vezes por semana estar aqui na escola, estar lá na Casa da Mão, né? Convivendo com aquilo que eu gosto, que é a carreira universitária, vendo a sequência que teve. Nós já formamos ali quase uma centena de residentes de cirurgia da mão, de especialistas para o país inteiro. O grupo que me sucedeu, liderado depois pelo professor Flávio Falopa, na cirurgia da mão, né? É extraordinário. Hoje, a cirurgia da mão funciona de uma maneira muito importante, não só para a cidade de São Paulo como uma referência, são 4 salas cirúrgicas, né? Mas que ela é parte do Hospital São Paulo, mas ela interna, praticamente não interna, só vai para internação, algum caso mais grave depois da cirurgia. A maioria é operada e vai para casa. São 15, 20 cirurgias por dia que são feitas ali, não é? Sem ter nenhuma oneração muito importante para o hospital, pelo contrário, não é? Como a cirurgia ambulatorial não é reconhecida pelo SUS, os pacientes são considerados como se tivessem internado, não é? Porque isso favorece um pouco a parte de renda do Hospital São Paulo. E isso foi em 2 ocasiões. Nós recebemos uma visita no início do ministro Adib Jatene, que veio ver como é que funcionava a Casa da Mão, elogiou muito. Nós falamos para ele, vamos credenciar a cirurgia ambulatorial. Ele falou, não, vocês façam como estão fazendo, porque eu não quero estender isso para locais que não tenham competência de fazer o que vocês fazem. E depois o ministro José Serra também visitou o nosso serviço e manteve a mesma situação que está até hoje. Então, o paciente vem para a Casa da Mão como se fosse internado no Hospital São Paulo, ele opera. Se ele estiver em boas condições no fim da tarde, ele vai embora, avaliado pela anestesia. Se não tiver, ele vai para a enfermaria e sai no dia seguinte. Então, é um serviço que eu me orgulho muito de ter fundado, ter trazido um modelo francês da ocasião, e que, apesar de a gente não ter os recursos que tem lá na Europa, nós conseguimos desenvolver um trabalho importante, não só para a assistência da nossa população mais carente, que a cirurgia da mão atende, sobretudo o trabalhador braçal, né? Mas também ser um centro de ensino importante para todo o país e formar especialistas para poder ir por diversos rincões do Brasil. Ao mesmo tempo que temos uma pós-graduação também forte, com diversos colegas que fizeram mestrado, doutorado, não é? E que seguiram na carreira, como está agora o Dr. João Batista, o Dr. Carlos Hernandes, né? Que nos orgulham muito de fazer essa sequência. Então está assim, eu estou hoje aí chegando aos 77 anos, aposentado, mas estou ativo. Estou atendendo meu consultório 2 vezes por semana, estou aqui com os meus amigos da Casa da Mão e da Ortopedia 3 vezes por semana, espero que eu não esteja atrapalhando, não é? E que eu possa continuar a minha vida dessa forma. Vejo a SPDM hoje com bastante otimismo. Eu acho que ela passou por essa transformação de uma separação, vamos dizer assim, contábil, uma separação administrativa, política em relação à universidade, de uma maneira bastante promissora. E acho que hoje os hospitais afiliados, que atendem também toda a formação de residentes nossos, que são dos hospitais da SPDM, contribuem muito para a formação
médica por especialistas e também essa evolução que está tendo da SPDM partir para a área também de ensino, já aprovado pelo MEC, com os cursos de especialização, com os cursos de extensão. Eu acho que essa é a função que sempre teve. A SPDM foi a sociedade de 33 professores que fundaram a Escola Paulista de Medicina. Não é? Nunca deixou de ser Escola Paulista de Medicina. De acordo com como teve os momentos, né, políticos do país, ela se comportou, certo? Mal interpretada muitas vezes, certo? Mas nunca deixando de cumprir o seu papel em relação à nossa escola, né? E acho que ela está caminhando agora também para encontrar o seu espaço definitivo em relação ao ensino, né? E que realmente o governo federal cuide da Universidade Federal de São Paulo, como está cuidando de outras, né? Sem haver assim, muita necessidade de sobrecarga em relação à SPDM. Não me arrependo de nada, eu acho que a gente, sei lá, eu acho que a gente começa muito cedo, né? Não, como é que você chegou aí para o centro acadêmico? Não, porque eu já estava no Grêmio, lá no interior, né? Eu gostava disso, né? Entrei através do jornal, porque eu também gostava um pouquinho de imprensa, e acho que tudo na vida que a gente aprende, né? Meu pai era comerciante, né? Tinha uma fábrica de calçado, etc. E eu estudava e trabalhava, ficava com ele. Então eu fui muito afeito ao balcão, né? Aprendi a vender, aprendi a consertar, né? Uma coisa que eu tinha uma habilidade grande era de consertar bola de futebol, que naquela ocasião era de suturar. Eu acho que até isso me ajudou, né? O fato de ter trabalhado no balcão como um vendedor desperta mais facilidade de relacionamento de política e tudo, né? E também de você ter alguma habilidade manual que vem também dentro da minha área de ortopedia, me ajudou muito. Então eu acho que nada, desde a minha formação primária, ginasial, colegial, o curso na escola, a oportunidade que eu tive de poder ir para o exterior foi extraordinária. Eu não teria condições por mim de fazer isso tudo, né? Eu encontrei pessoas extraordinárias, meus professores, né, que são responsáveis por tudo que eu sou. Quer dizer, eu dei uma sorte, peguei o Define, o Ivo Frascar, o professor Graner, né, o professor Marino, o professor Tubianá na França, enfim, e depois eu pude replicar. O que me dá a maior satisfação é que eu consegui replicar isso para as pessoas que me seguiram, né? Então eu sou muito feliz de ter formado muita gente e que vê que eles estão formando outros, né? E são pessoas muito boas, tanto profissionalmente como caráter, como gente, né? E uma das coisas assim que me deixa muito feliz é de estar sendo ainda acolhido, né? Eu tive um período aí que eu dizia, não, eu não vou vir mais porque eu estou atrapalhado, né? Então, não, o senhor fica aí. Agora eu não falo mais nada porque eu não quero ficar sem vir aqui na escola, então eu fico quieto e vou tocando minha vidinha aí enquanto der, enquanto eu tiver saúde, eu quero atender meus pacientes, eu quero ainda frequentar a escola. É isso aí.